Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou gestor comercial da Rede Supera e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante que é relacionamento telefônico, que é um dos itens que compõe todo o processo da venda que nós temos aqui dentro do Supera. O relacionamento telefônico é muito importante porque a maioria das ações comerciais que nós temos, que elas servem para gerar mailing, para fazer a captação desse mailing, todas elas, a maioria delas, exceto o Street, todas elas passam por esse processo de relacionamento telefônico, que é nada mais nada menos que o contato que nós fazemos com o cliente através do telefone. Então, por isso nós estamos aqui para poder falar desse processo tão importante que é o relacionamento telefônico. O mailing, que nada mais é do que os dados do cliente, ele é o bem mais precioso que nós temos dentro do nosso negócio, dentro do empreendimento Supera. Porque quanto mais mailing o consultor tem, mais produtividade ele tem dentro da área comercial, ok? Então o mailing ele precisa ser trabalhado com muito carinho, o mailing precisa ser trabalhado com muito cuidado. O mailing bom é o mailing quente, ou seja, quando nós temos o mailing, nós precisamos entrar em contato com esse mailing através do relacionamento telefônico, que é o que nós vamos falar aqui, o quanto antes. Se eu fiz uma ação no período da manhã, logo de tarde eu já entro em contato com esse e-mail. Se eu fiz uma ação no período da tarde, no outro dia de manhã eu também já entro em contato de maneira muito rápida, ok? A não ser em raras exceções. Ou seja, precisamos trabalhar o nosso mailing com muito cuidado, com muita atenção, sempre buscando novos mails, porque quanto mais mailing, mais produtividade eu tenho dentro da minha área comercial. A gestão do mailing, dentro do relacionamento telefônico, ela precisa ser feita da seguinte maneira. Você só vai dar o cliente como perdido, você só vai dar aquele mailing como sem uso, não conseguiu contato, depois de tentar falar com ele em vários horários e em dias diferentes. Nós temos aqui uma tabela, que está aparecendo aí para vocês, que você vai ligar no período da manhã, entre as 9 e as 11, é o melhor horário para poder ligar, porque a partir das 11 o pessoal já está mais entrando no ritmo de horário de almoço, então a probabilidade dele não atender é muito grande. Daí não significa que ele não atendeu por não interesse, mas significa que ele não atendeu talvez por algum compromisso. No período da tarde, tá? Nós costumamos ligar depois do almoço, ou seja, das 14 horas até as 18 horas. E no período da noite, se realmente houver a necessidade, se você não tiver conseguido contato nos outros horários, você liga no período da noite, após as 18 horas, no máximo até as 20 horas. Não pode passar disso, porque acaba importunando as pessoas. Ninguém gosta de receber ligação depois das 20 horas, então ligação no máximo até as 20, se você não conseguir contato com eles nos períodos anteriores. E existem raras exceções a qual o cliente solicita para que você entre em contato com ele ou na hora do almoço ou após as 20 horas. Não tem problema, você pode personalizar esse atendimento para entrar em contato com ele nesses horários, mas lembrando que são só nessas exceções. Outra coisa muito importante a respeito dessa gestão do mailing dentro do relacionamento telefônico é você ligar em horários diferentes e em dias diferentes. Ok? Muito importante você tentar ligar durante a semana, em horários diferentes. Se você não conseguir falar durante a semana, não dá o mailing como perdido. Entre em contato com ele também no sábado, porque a maioria das pessoas às vezes só podem e só se disponibilizam para atender esse tipo de ligação no sábado. Está aparecendo aí para vocês o fluxograma de como funciona esse processo da gestão do mailing dentro do relacionamento telefônico. Vocês podem observar aí que está aparecendo aí para vocês, falou efetivamente com o cliente ou não falou efetivamente com o cliente. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante para explicar para vocês o que é esse contato efetivo com o cliente. O contato efetivo ele consiste quando, no momento da ligação, eu consigo obter uma resposta do cliente. E quais são essas respostas? Ou ele vai agendar, dizer sim para mim e vai agendar um horário comigo, uma visita, ou ele vai falar para mim que ele não tem interesse nessa visita à unidade. Essas são as duas opções de resposta. Se eu cheguei em algumas dessas duas respostas, caracteriza o contato efetivo. Se ele disse para mim, por exemplo, que ele não pode falar naquele momento, ou dá a caixa postal a ligação, ou ele está no trânsito e não pode falar, ou seja, qual for o motivo, ele não consegue falar naquele momento, não vai caracterizar um contato efetivo. Seguindo aí no fluxograma, se ele responder que sim, você vai agendar um horário com ele, vai passar esse cliente dentro das ferramentas de gestão comercial, você vai passar esse cliente para visita agendada. E logo depois disso, seguindo o fluxograma, vai ter a ligação de valorização, que daqui a pouco nós vamos falar também. Se ele falar para você que ele não pode falar naquele momento, ou seja, não está caracterizando um contato efetivo, você vai agendar um próximo horário com ele, um horário ao qual ele possa falar, e daí você vai fazer a tentativa do agendamento. Telemarketing é diferente de relacionamento telefônico. E lembrando que o que nós praticamos aqui é relacionamento telefônico, não é telemarketing.
Porque a maioria das pessoas não gosta de receber ligações de telemarketing, porém relacionamento telefônico é diferente. Na ligação do telemarketing é uma ligação mais robótica, onde a pessoa ela segue um script, mas ela segue um script à risca. Não é uma conversa, não soa como uma conversa de maneira natural e personalizada. Diferente do relacionamento telefônico, a qual é uma conversa mais descontraída, é uma conversa mais natural, onde o cliente se sente confortável na ligação, não é algo maçante. Então é muito importante vocês entenderem e vocês vão perceber isso durante o processo do script, que você vai perceber que nós praticamos relacionamento telefônico e não fazemos telemarketing, ok? Está aparecendo para vocês aí como funciona todo o fluxograma que nós temos na ligação. Nós decidimos fazer um fluxograma da ligação com etapas para que fique mais fácil para você entender e seguir cada uma dessas etapas. Lembrando, pessoal, que o relacionamento telefônico, que esse momento da ligação ao cliente é uma das partes mais importantes do processo da venda, porque é ela que vai garantir com que o cliente venha até a unidade. Não somente agende, mas ele venha até a unidade. Então é muito importante você seguir a partir de agora todos os detalhes que nós vamos explicar aqui durante o processo da ligação. E para facilitar vocês, nós dividimos em etapas. A primeira etapa é a apresentação, segunda etapa é a referência do contato, a terceira etapa, como vocês podem ver aí, é a boa notícia, a quarta etapa, agendamento, seguido do fechamento para você poder finalizar essa ligação. Então é importante você seguir essas etapas, até mesmo porque, vai aí uma dica muito importante. Pode ser que o cliente faça perguntas que tire você desse script, que você vai ver daqui a pouco. Então é muito importante você ter em mente essas etapas, porque se caso você estiver, por exemplo, ali na referência do contato, como você pode ver aí, se você estiver na referência do contato e ele fizer uma pergunta que vai tirar você do script, você responde essa pergunta para ele de maneira objetiva e direta e você vai voltar para onde você estava dentro do script, referência do contato e dar continuidade a partir dali. Então é muito importante você entender como funciona esse fluxograma. Pessoal, antes da gente entrar dentro do script, eu quero dar algumas dicas para vocês que são muito importantes, tá? Primeira dica é negritar a voz. Muito importante você entender essa dica porque essa é uma das coisas que vão diferenciar o telemarketing do relacionamento telefônico. Vai fazer com que a sua ligação fique com mais cara de relacionamento telefônico. Da mesma maneira que você, quando vai escrever um texto, você negrita algumas palavras para que elas fiquem em evidência para a pessoa que está lendo o texto, a mesma coisa na ligação. Você vai negritar a voz em algumas palavras para que aquelas palavras evidenciem mais durante a conversa com o seu cliente. A segunda dica é alternar a frequência da voz. É muito importante que você não fique em uma frequência linear com a tonalidade de sua voz. É importante você fazer essa alternação durante a ligação para que você possa cativar a atenção do cliente. Porque se você manter uma frequência linear, existe uma possibilidade muito grande dele não prestar a verdadeira e devida atenção que ele tem que prestar enquanto você está falando. A terceira dica, e muito importante também, é sempre durante a ligação você falar sorrindo. Isso faz toda a diferença, porque o cliente, como ele não está te vendo, ele vai perceber isso na sua fala. Então, treine sempre antes da ligação, fale sorrindo, porque a fala alegre, ela passa confiança, ela passa mais envolvimento durante a ligação, e é muito importante também porque essa ligação é uma ligação de um convite. Então, a gente precisa passar uma sensação boa para o nosso cliente. Então, não esqueça de sempre fazer a ligação sorrindo. A quarta dica que eu quero trazer para vocês é sempre falar com segurança, sem travar ou gaguejar. Ou seja, inclusive está entre parênteses aí, ter o script na mente e treinar o script até que ele soe naturalmente como em uma conversa. O que significa isso? É muito importante, você vai seguir o script, mas é importante você ter ele na mente, você ter ele decorado, porque quando você consegue entender a essência do script, daí sim você consegue fazer uma ligação e ela não vai soar como telemarketing, ela vai soar como relacionamento telefônico, ela vai soar como uma conversa personalizada para o seu cliente. E sempre lembrando, sem gaguejar ou sem travar, muita confiança na hora da fala. A quinta dica é falar 3 parabéns para o cliente durante a ligação. Qual a intenção disso? É que você proporcione para o cliente uma sensação de ganho, tá? Quando ele ouve esse parabéns, você vai proporcionar para ele uma sensação de ganho, você vai falar de forma natural, tá? Não vai falar de forma agressiva, nem evidenciando tanto, você vai colocar o parabéns no meio da frase, como você vai acompanhar daqui a pouco no script. Lembre-se de falar os 3 parabéns durante a ligação. A sexta dica é acompanhar sempre a frequência da fala do cliente. Isso é muito importante porque vai ter pessoas que você vai ligar e você precisa ficar muito atento na resposta de bom dia, nas primeiras palavras da pessoa, para que você possa acompanhar a frequência que ele está.
Exemplo, vai ter pessoas que você vai ligar e você vai conseguir perceber na hora da fala que ela está com pressa ou que ela não tem muito tempo. Então essa pessoa, se você falar de forma mais pausada, mais devagar com essa pessoa, a probabilidade é que ele não preste atenção ou que ele não tenha paciência para continuar com a ligação. Porém, vai ter pessoas que você vai ligar, e você vai precisar perceber isso no início da ligação, que ela vai estar mais tranquila, você vê que ela está falando mais pausado, então você daí tem liberdade para falar mais pausado e mais tranquilo com essa pessoa. E com ela você não vai falar de forma muito rápida, porque você não vai estar na mesma frequência com o cliente. Então isso também faz toda a diferença. E a última dica, e muito importante, não perguntar para o cliente se ele pode falar. O que significa isso? Guarda essa frase, quem sempre levanta objeção é o cliente, nunca você. Então na hora que você ligou para ele, você já vai começar a fazer todo o script. Se ele não puder falar, quem vai levantar a objeção vai ser ele. Então ele vai provavelmente te interromper dizendo que ele não pode falar naquele momento. Você, de uma maneira muito educada, vai falar sem problema nenhum, qual horário que eu posso estar ligando para você. Mas não pergunte se o cliente pode falar, porque quando você pergunta se o cliente pode falar, você está dando a opção dele não querer falar com você. Porque o tempo da pessoa está linkado ao nível de interesse que ela tem naquilo. Ou seja, ela ainda não conhece muito bem o Supera e não sabe que ligação é, ok? Então o nível de interesse dela naquele momento está baixo. Então qualquer outra coisa vai tirar a atenção dela ou vai fazer com que ela não tenha interesse em continuar a ligação. Ou seja, o tempo dela não vai estar disponível para você devido ao nível de interesse baixo. Então quando você pergunta se pode falar, você está dando a oportunidade dela não falar com você ou não continuar essa conversa. Então você vai falar com ela, a pessoa atendeu, você faz o script. Se ela não puder falar, ela vai te interromper. Bom, pessoal, vamos então para o script de ligação de agendamento. Como nós falamos ali, dentro do fluxograma, o primeiro item é a apresentação. Como vocês podem ver aí na tela, a apresentação do Supera deve ser de forma rápida e objetiva. Você não vai ficar entrando em detalhes da metodologia, de como funciona o Supera, porque o intuito da ligação é você conseguir fazer o agendamento, ok? Sempre valorize a marca Supera, ressaltando que é a maior rede de escolas de ginástica para o cérebro da América Latina. Muito importante você falar sobre isso na apresentação. Só entre em detalhes sobre a metodologia do Supera mediante o questionamento do cliente e o interesse dele em querer saber mais. Se ele não perguntar, você dá continuidade no script de maneira natural, ok? A segunda etapa da ligação é a referência do contato. Sempre esclareça para o cliente aonde você conseguiu o contato dele. Isso é muito importante, para que não gere dúvida e nenhum desconforto no cliente na ligação. Então você vai explorar os detalhes da referência a qual você conseguiu o contato dele, dê detalhes de como você conseguiu. Exemplo, se foi através de uma pesquisa, dê detalhes do local onde foi feita a pesquisa, o horário que foi feita a pesquisa, para que ele possa trazer a memória, para que ele possa se lembrar do momento em que foi realizado a captação desse e-mail. Um outro ponto muito importante também, um outro exemplo que eu posso citar aqui, talvez você fez uma palestra na faculdade, então explica que foi uma palestra realizada na faculdade dele, tal dia, tal horário. Ou seja, sempre dê detalhes para trazer a memória do cliente quando foi feita essa captação, porque passa credibilidade na hora da ligação quando ele sabe de onde conseguiram o telefone dele. Isso é muito importante. E outro fato muito importante também, nunca pergunte se o cliente se lembra. Um exemplo, se você está falando com o cliente, foi feita uma pesquisa às 10 da manhã, perto do supermercado Extra, você se lembra? Nunca pergunte isso para o cliente, porque se você fizer essa pergunta, você está dando a possibilidade dele responder para você que não. Então são dois motivos aí que não são legais. O primeiro, ele vai dar uma resposta negativa para você, isso não é bom e não vai agregar nada de bom para a ligação. E segundo, vai deixar você aí sem ter resposta para ele, um pouco sem jeito. Então é muito importante você não fazer a pergunta se ele se lembra. Você vai fazer todas as referências para que ele se lembre e se ele não falar nada, você segue continuidade no script. A terceira etapa do processo é a boa notícia. Esse é o momento mais importante da ligação, que é onde você mais vai envolver o cliente e é onde você mais vai diferenciar uma ligação de telemarketing para uma ligação de relacionamento telefônico. Então é muito importante você trabalhar aqui todos os gatilhos mentais. Por exemplo, você vai falar para o cliente que ele tem direito a um exclusivo pacote de benefícios. Muito importante você usar esse termo. Por quê? A palavra pacote, ela vai proporcionar para o cliente a sensação de muito, diferente se eu falasse um exclusivo benefício. Quando eu falo pacote, significa que é algo grande, é algo volumoso.
Então, proporciona no cliente uma sensação boa. Quando eu uso a palavra exclusivo, eu estou proporcionando para o cliente uma sensação de personalização, de algo que é somente para ele, e as pessoas gostam disso. E a palavra benefício, ela proporciona no cliente a sensação que aquilo vai ajudá-lo em algo. A palavra benefício traz isso. Então, por isso nós usamos exclusivo pacote de benefícios. Tem que ser essas palavras que você vai utilizar. E logo em seguida você vai falar para o cliente a palavra parabéns. Ou seja, você vai proporcionar para o cliente uma sensação de ganho referente a tudo aquilo que você já mostrou para ele. Ou seja, o parabéns vai trazer para ele uma sensação que tudo aquilo já é dele. E você finaliza a frase ali dizendo: parabéns, todos esses benefícios já são seus. Ou seja, todos esses benefícios estão na mão do cliente, só depende dele vir até a unidade pegar. Ou seja, como nós dissemos aqui, inúmeros gatilhos mentais nós estamos utilizando nessa ligação. Muito importante que você siga à risca o script. Outra coisa muito importante, durante essa fala, não seja robótico, seja natural, seja envolvente na fala, para que o cliente possa se envolver com o seu atendimento, para que ele possa se envolver nesses benefícios, ele possa comprar a sua ideia. Muito importante também, você só vai entrar em detalhes com o cliente sobre o método mediante algum questionamento dele. Senão, você segue o script da maneira que nós estamos explicando aqui. A quarta etapa desse processo é o agendamento, que nós dividimos em situação 1 e situação 2, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual a diferença que existe entre as duas. Então vamos lá. Muito importante na hora do agendamento, como a frase que eu disse agora há pouco, quem sempre levanta objeção é o cliente. Então, é muito importante que você vai sempre estabelecer e conduzir o cliente a 2 horários disponíveis no dia que você fez a ligação, independente de você saber se ele tem a disponibilidade naquele dia ou não, ok? Então, sempre conduza ele a 2 horários pro dia, porque o seu comportamento na ligação é que sempre está tudo certo, que o cliente já vai agendar porque ele gostou muito. Esse tem que ser o seu comportamento, ok? Utilize sempre horários quebrados, por exemplo, 14h33, 17h14, 18h23, porque vai despertar no cliente uma curiosidade a mais, e se caso ele for curioso o suficiente para perguntar o porquê os horários são quebrados, você explica que faz parte do programa Supera, que quando ele vier até a unidade realizar sua visita, ele vai saber mais sobre isso. Ou seja, vai despertar mais ainda a curiosidade dele, mais interesse que ele venha até a unidade. Muito importante você sempre usar a expressão "o sistema liberou", porque isso aqui é um gatilho de escassez, tá ok? Sempre utilize essa expressão. Você vai sempre conduzir o cliente para o agendamento. Após você passar para ele a possibilidade de agendamento para o dia em 2 horários, mediante uma objeção dele dizendo que não pode naquele dia, você vai procurar entender a disponibilidade dele na seguinte ordem. Você primeiro vai descobrir qual é o melhor dia, depois descobrindo qual é o melhor dia, você vai descobrir qual é o melhor período que ele pode estar indo na unidade, manhã, tarde ou noite, e depois de descobrir o período, você vai descobrir o horário, colocando para ele à disposição 2 horários para aquele período e aquele dia qual ele falou para você. Muito importante. Os agendamentos, eles sempre serão realizados no máximo para os próximos 2 dias daquele dia que você está ligando. Então, se você ligou para ele, um exemplo, na segunda-feira, e ele ofereceu para ele 2 horários para aquele dia, e ele disse para você que ele não poderia aquele dia, de acordo com o passo a passo, como nós falamos aqui, você precisa primeiro descobrir qual dia ele pode vir. Ou seja, o que você vai falar para ele? Ó, sem problema, na segunda-feira você não tem disponibilidade, eu tenho disponibilidade na terça e na quarta. Qual o melhor dia para você? Ou seja, sempre os próximos 2 dias. E mais uma vez, aqui nesse processo, nessa etapa, você vai utilizar o parabéns para proporcionar para o cliente uma sensação de ganho, assim como você já tem feito, dar continuidade nisso até o final da ligação para garantir a presença dele. Isso é muito importante, tá? Você está trabalhando gatilho mental aqui, então utilize o parabéns. E lembrando, você só vai entrar em detalhes com o cliente sobre a metodologia mediante algum questionamento do mesmo. Se não, você dá continuidade no processo da ligação de maneira normal. Agendamento situação 2. Agora eu vou explicar para vocês por que nós dividimos entre situação 1 e situação 2. Lembra que eu disse agora há pouco que o agendamento ele só é efetivado para no máximo os próximos 2 dias? Então significa o quê? Se caso o cliente não puder agendar nem para os próximos 2 dias depois daquela ligação, muito importante, ó, você não vai fazer o agendamento desse cliente. Você vai descobrir quando ele pode, caso seja semana que vem ou daqui 15 dias, não tem problema qual seja a data que ele informar para você. Você diz para ele que sem problema você vai entrar em contato com ele então nessa data qual ele passar para você.
E mais, você vai descobrir se o número de celular dele é o WhatsApp, você pode perguntar isso para ele de forma muito natural, e se for, você fala para ele que você vai estar enviando algumas mensagens para manter o cérebro dele aquecido até que vocês consigam fazer esse agendamento e ele vir até a unidade, ok? Então precisa ficar muito claro isso para vocês, agendamento é só para no máximo 2 dias, não vai passar disso. Vamos lá, pessoal, a última etapa do processo da ligação, que é o fechamento. É muito importante, tá? Você fazer da maneira que nós vamos explicar aqui agora, para que você finalize essa ligação com chave de ouro, com garantia que o cliente vai realmente comparecer. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai falar para o cliente, depois de ter finalizado o agendamento com ele ali, o processo do agendamento. Você vai falar para o cliente pegar papel e caneta. Mas é muito importante que você fale com ele com voz de comando, ou seja, você não vai perguntar se ele pode pegar papel e caneta, ou se ele tem papel e caneta. Você vai falar para ele assim, ó, pega papel e caneta para mim, por favor. Voz de comando. Lembre-se, o cliente sempre obedece quem tem voz de comando, ok? Depois que você pedir para ele pegar papel e caneta, você vai pedir para que ele anote o endereço da unidade e o código promocional, que serve para ativar o exclusivo pacote de benefícios dele, ok? O intuito de você pedir para que ele anote o endereço e o código promocional são 2. Primeiro, para que você possa medir o nível de interesse do cliente para esse agendamento. Ou seja, depois que você pedir para ele anotar, você vai pedir para ele repetir para você o endereço e o código. E daí é importante que você fique muito atento. Se o cliente gaguejar, se ele não anotou, significa que talvez o nível de interesse dele nesse agendamento não é tão alto assim e existe uma possibilidade dele não comparecer. Certo? E o outro motivo é o quê? Gatilho de escassez que você está despertando no cliente. Porque se existe esse código promocional, significa que são muitas pessoas interessadas nessa visita, em realizar essa aula, que ele também está tendo a oportunidade de ter, ok? Então são esses 2 motivos. Você vai utilizar mais uma vez o parabéns de forma natural, para que no final da ligação, todas aquelas sensações que você promoveu para ele lá na Boa Notícia, você traga de novo, sensação de ganho, falando parabéns de forma muito natural. E antes de finalizar a ligação, aqui é muito importante porque é isso que vai trazer para a sua ligação algo personalizado. Você vai perguntar para o cliente qual é a preferência dele, entre café, suco ou água. Perguntar o que ele prefere tomar no dia que ele vier fazer essa visita. Não esqueça de perguntar isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Assim que ele responder para você, você finaliza a ligação agradecendo o tempo dele e diz que você vai aguardar ansioso para o dia do atendimento. Se caso o cliente não demonstrar o interesse necessário para que ele compareça até a unidade, você vai fazer um retrabalho com ele na própria ligação, mostrando para ele o que o Supera pode transformar na vida dele. Isso em poucas palavras e em linhas gerais. Após o agendamento, daí você vai para uma próxima etapa, que é a ligação de valorização. Você tem 2 opções para fazer essa ligação de valorização. Ou você pode fazer essa ligação de valorização 2 a 3 horas antes do horário agendado, ou você pode fazer essa ligação de valorização da seguinte maneira. Você chegou na unidade no período da manhã, você tira um momento e faz todas as ligações de valorização para os agendamentos da tarde, no mesmo dia. E antes de você ir embora da unidade, no finalzinho da tarde, você faz todas as ligações de valorização para os agendamentos que você tem no outro dia de manhã. Lembre-se sempre de fazer a ligação de valorização. A ligação de valorização é ela que vai garantir uma melhor taxa de conversão entre visita agendada e visita realizada. Então é muito importante você não esquecer de fazer a ligação de valorização. E é importante você entender também qual é a essência da ligação de valorização. A ligação de valorização, ela não é uma ligação de confirmação. Você não vai confirmar nada, porque você já fez isso na ligação de agendamento. A ligação de valorização, ela serve para valorizar aquele momento que você vai ter com o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que um amigo seu, ele convidou você para comer uma lasanha na casa dele no sábado às 10 horas da noite, ok? Vamos supor que ele ligou para você aí numa quinta-feira e convidou você para comer uma lasanha no sábado às 10, certo? Agora imagina que no sábado mesmo, às 8 horas da noite, ele ligou para você e ele falou assim, ó, olha, eu tô te ligando para confirmar se está tudo certo hoje às 10. Qual vai ser a sensação que vai promover em você? Não sei, você que me convidou, você que tem que me falar se está tudo certo. Ou seja, esse é um exemplo de uma ligação de confirmação. Eu estou anulando o meu convite, porque eu estou confirmando algo que já estava confirmado. Ou seja, eu crio na pessoa uma sensação de incógnita. Não sei se está tudo certo, se você está tendo que confirmar de novo. Ok? Isso seria uma ligação de confirmação.
Agora, vamos supor que essa pessoa liga para você às 8 horas da noite e ela fala assim, ó, o motivo aqui da minha ligação é para dizer para você que o forno já está aquecido. Eu já passei no supermercado de tarde, comprei todos os ingredientes para fazer a lasanha de bolonhesa e a lasanha de 4 queijos, que eu sei que são as duas que você mais gosta. Já preparei as lasanhas, daqui 15 minutos eu vou colocar elas no forno, tá? Para que a hora que você chegue aqui, as lasanhas já estejam prontas para que a gente possa comer, se divertir e passar uma noite agradável. Ou seja, qual é a sensação que promove você? Com certeza eu estou indo. A possibilidade de você não ir nesse compromisso é quase nula. Ou seja, isso é uma ligação de valorização. Eu ligo simplesmente para valorizar um convite, uma confirmação que já foi feita antes. Então, essa é a essência da ligação de valorização que eu vou explicar para vocês agora como fazer no dia a dia aí no Supera. Na ligação de valorização tem alguns pontos muito importantes que você está vendo aí na tela. Ó. Primeiro, valorizar a visita, que foi o que a gente acabou de falar no exemplo. Segundo, fala para ele, para valorizar essa visita, que toda a unidade está mobilizada para um atendimento com ele. Ou seja, você passa para ele uma sensação de responsabilidade. Ou seja, eu preciso ir porque não é só a pessoa que me ligou que está mobilizada para me atender. Existem outras pessoas também. Ou seja, passa uma sensação, como diz no item 3 aí, de exclusividade. Você também vai reforçar para ele, dizer que o atendimento é exclusivo para ele, ok? O quarto item é o suco ou café fresco. Lembra que você perguntou para o cliente lá na ligação se ele preferia suco, café ou água? Agora você vai retomar isso aqui. Não perguntando de novo, mas ressaltando para ele que o que ele escolheu já está preparado para o atendimento. E o quinto item, tá? Você pode utilizar se você tiver estacionamento aí na sua unidade. Se caso você tiver estacionamento, você pode perguntar para ele de uma maneira muito natural se ele vai vir através de transporte público ou de transporte particular. Se caso for de transporte particular, você pode falar para ele, ok, então vou deixar uma vaga reservada aqui para você, para que o horário que você vier para o atendimento já tenha uma vaga para você poder estacionar seu carro. O item 4 e o item 5, eles são essenciais na ligação de valorização, porque valoriza muito o cliente e a visita dele. O cliente se sente importante nesses momentos. E com isso você vai finalizar a sua ligação de valorização e aguardar o cliente vir até a unidade, fazer um atendimento excelente para que você consiga fechar a tão desejada matrícula, que é o que nós almejamos aqui na Rede Supera. Alô? Alô, bom dia. Posso falar com o Thiago? Bom dia, sou eu mesmo. Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é o Rafael, sou do Supera, a maior academia de ginástica para o cérebro da América Latina. Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, Rafael, com você? Legal, tô bem também. Thiago, o motivo da minha ligação é sobre uma ação que nós fizemos no sábado, lá no Pão de Açúcar, parceria do Supera com o Pão de Açúcar, onde nós expomos ali alguns produtos, falando a importância que ele tem para o cérebro daqueles produtos. E você foi abordado, preencheu o cupom para concorrer a uma cesta, certo, ok? Preenchi mesmo. Tinha uma mesa de jogos, né? Legal, exato. Inclusive certo. foi eu mesmo que até abordei você naquele dia, no sábado. Bacana. Thiago, eu tô aqui para te dar uma excelente notícia. Tô aqui para dizer para você, tá, que você foi selecionado a retirar um exclusivo pacote de benefícios aqui do Supera. Parabéns, Thiago. Ó, todos esses benefícios já pertencem a você, ok? E eu vou explicar para você como funciona isso, tá ok? Bacana. Quais são os benefícios que eu ganhei? Legal, vamos lá, vou te explicar. Ó. Esse pacote de benefícios, ele está incluso alguns benefícios, mas o principal é uma aula totalmente de graça aqui no Supera. Você vai vir aqui no Supera fazer essa aula e você vai poder conhecer na prática todas as vantagens que tem a ginástica para o cérebro. E olha, Thiago, vou falar para você, eu te garanto que você vai poder perceber o quanto ela pode transformar a sua vida, cara. Com certeza ela pode transformar a sua vida, legal? Poxa, Rafael, que bacana. E como que eu faço para retirar esses benefícios? Legal, vou explicar para você. Ó. Quando eu olho aqui para o meu sistema, o sistema gerou para mim 2 horários para hoje, tá, Thiago? Às 14h33 e às 17h28. Qual horário fica melhor para você? Olha, Rafael, para mim hoje não é possível. Eu estou bem apertado aqui no meu trabalho, vou sair tarde, não tenho disponibilidade hoje. Tranquilo, não tem problema nenhum. Ó. Eu tenho disponibilidade também na terça e na quarta. Qual o melhor dia para você? Amanhã eu tenho uma reunião, quarta-feira. Quarta-feira eu posso. Quarta-feira fica bom? Isso. Ok. Na quarta-feira, vamos lá, eu tenho disponibilidade manhã, tarde e noite. Qual o melhor período? Noite, sempre noite. Noite, melhor depois do trabalho, né? Isso. Ok. Ó, na quarta-feira de noite, só um minuto eu vou olhar aqui no meu sistema qual horário eu tenho disponível para quarta-feira de noite. Ó, Thiago, eu tenho disponível aqui, ó, às 18h33 e às 20h28. Qual melhor para você? Pode ser às 18h33, porque eu vou direto do trabalho. 18h33. Isso. Mas por que 18h33? Ah, o horário quebrado, você Isso. diz?
Ó, Thiago, faz parte do cronograma e do processo, tá? Que nós temos aqui dentro do Supera. Faz parte das aulas e quando você vier aqui, você vai entender um pouco melhor e mais a fundo como funciona isso, tá legal? Bacana. Thiago, ó, então está agendado na quarta-feira, pode ser? Às 18h33. Thiago, parabéns, o horário está agendado aqui comigo, ok? Pode confirmar. Thiago, pega papel e caneta para mim, por favor. Papel e caneta tem aqui. Pegou aí? Peguei. Legal. Tiago, agora anota para mim o endereço da unidade que eu vou passar para você e, muito importante, o código promocional que serve para ativação do seu pacote de benefícios aqui, ok? Pode falar. Vamos lá. O endereço é Rua Cabo Frio, 321. Certo. Jardim Satélite. Referência fica próximo ao posto Ipiranga. Sei onde fica. Próximo àquela padaria, né? Isso, exatamente. Legal. Ó, e o código promocional é SUP 2018. SUP 2018. SUP 2018. Eu preciso levar esse número? Isso, você tem que trazer o código para a gente poder ativar o seu pacote de benefícios aqui. Tudo tá bem. Ok? Ó, você anotou aí? Anotei. Então faz um grande favor para mim, tá, Thiago? Porque é muito importante você ter essas informações. Claro. Repete para mim o endereço e o código, por favor. É na Rua Cabo Frio 321, certo? Certo. E o meu é SUP 2018. Exatamente, Thiago. Obrigado, viu? Obrigado. Thiago, ó, então está agendado, tá, o nosso horário. E só para finalizar, não tomar mais o seu tempo, você prefere café, suco ou água? Olha, eu posso escolher café suco ou água? Pode, aqui no Supera pode. É exclusivo mesmo, hein? Exato. Quero café, pode reservar café. Café? Ok. Então seu café vai estar aqui te esperando fresquinho aqui, tá ok? Tudo bem. Thiago, então muito obrigado, agradeço a ligação, vou aguardar ansioso aqui pelo atendimento exclusivo com você, tá ok? Obrigado. Um grande abraço, até quarta-feira. Um abraço, até quarta. Tchau, tchau. Tchau. Poxa, que bacana, Rafael. E como que eu faço para retirar esses benefícios? Legal, vou te explicar. Ó. O sistema ele gerou aqui para mim, tá? 2 horários para hoje, às 14h33 e às 17h28. Qual fica melhor para você? Poxa, Rafael, essa semana minha agenda está muito complicada no trabalho e na faculdade. Eu não vou conseguir ir. Tá, você não consegue nem terça nem quarta? Não consigo. Você não consegue agendar para a próxima semana? Semana que vem? Isso. Ó, é o seguinte, o sistema ele só libera para mim horários para os próximos 2 dias, ok? Certo. Mas fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte, ó, na semana que vem, na segunda-feira, eu entro em contato com você, tá? Logo no período da manhã, pode ser? Pode ser. Legal, eu entro em contato com você logo no período da manhã da segunda-feira e daí a gente dá uma olhada no sistema, quais horários eu tenho disponível e a gente agenda para você poder vir retirar seu pacote exclusivo de benefícios. Tudo bem. Pode ser? Pode ser, Rafael. Legal. Thiago, só fala para mim antes, qual que é esse telefone que eu tô falando com você, é o WhatsApp? Tenho sim. É esse o número mesmo? Isso, é esse mesmo número. Legal, eu quero saber por quê. É o seguinte, Thiago, durante essa semana eu vou mandando alguns desafios no seu WhatsApp para ir aquecendo o seu cérebro para o nosso encontro que nós vamos ter na semana que vem. Legal? Bacana, pode mandar sim, Rafael. Beleza então, bacana. Thiago, um grande abraço então, agradeço aí a atenção, tá ok? Eu agradeço, obrigado, um Tchau, abraço. tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um tema abordado na série de vídeos que nós produzimos. Esses vídeos foram feitos com muito carinho, com muita dedicação, para que ajude você a se tornar um verdadeiro matriculador Supera.